Exatamente, Daniel, um assunto que vem liderando aí a semana no ramo universitário do ensino superior é a possível volta do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria e o PES, que é o processo seriado que existia também até um tempo atrás, e para isso nós estamos aqui no campus Cachoeira do Sul e eu converso agora com o diretor Anderson Dalmolin. Diretor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul. Como é que está essa questão da possível volta do vestibular? Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Primeiramente, destacar que é um prazer estar conversando com a TV Cachoeira. Sim, a universidade já vem discutindo internamente a possibilidade do retorno do vestibular. Essa semana nós tivemos uma reunião com o público externo, também com a comunidade externa à universidade, porque a gente entende assim que tem que conversar com toda a comunidade, porque o processo do vestibular ele é extremamente importante para os locais onde a gente tem campi da universidade inserido. O porquê dessa importância tem a ver com a identificação também? Exato, tem a ver com a identificação do local, as pessoas podem vir até a unidade para realizar a prova, as famílias já vêm, conhecem. O vestibular ele também é importante porque ele gira a economia da cidade, né? Eu morei em Santa Maria há 16 anos, quando tinha vestibular e a gente percebia nas épocas de vestibular a cidade estava sempre movimentada, né? Então, importante para a rede hoteleira, para várias redes, né? Então, o vestibular é extremamente importante. E assim, o que nos preocupa bastante é a questão do SISU. O SISU ele é um processo que ele veio e ele democratizou o acesso às universidades, o que foi muito importante. Só que hoje a gente não está completando todas as nossas vagas via SISU. Esse é um problema que a gente já vem identificando há um tempo, então a universidade está discutindo o retorno do vestibular e também o retorno do PES, que é próprio da UFSM, que é um processo seriado que ocorre lá no ensino médio, no final do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Pois é, para quem está assistindo agora e não acompanhou essa época, explica um pouco para o nosso telespectador como é que funciona o PES. É uma questão de pontuação ano a ano, né? Exato, então os estudantes eles concluem o primeiro ano do ensino médio, eles têm acesso a uma prova, então para fazer e medir os conhecimentos daquele ano. Então ele torna um pouco mais flexível, um pouco mais tranquilo, porque não é uma carga tão grande de conteúdo, né? Aplicado numa prova só. Então são 3 provas, uma ao final do primeiro ano do ensino médio, outra ao final do segundo ano do ensino médio e outra ao final do terceiro ano do ensino médio. Mas o detalhe importante de destacar, assim, se a pessoa foi mal lá no primeiro ano, o estudante não estava bem preparado e ele quer fazer o vestibular, ele tem essa possibilidade. Ele quer fazer o SISU, ele tem essa possibilidade. Então a universidade vai deixar todas as portas abertas para o ingresso. E qual que seria esse percentual dessas plataformas de acesso, digamos assim? Então, a ideia que a gente está trabalhando e está estudando hoje, isso ainda não está aprovado, né? Mas a ideia que está sendo trabalhada são 30% SISU, 30% vestibular e 40% processo seletivo seriado. Professor, como é que está essa questão do SISU? O senhor estava explicando agora há pouco que um dos motivos da possível volta do vestibular é justamente o preenchimento de vagas. Fica uma lacuna atualmente com as vagas do SISU? Sim, nós aqui do campus, especificamente aqui do campus de Cachoeira do Sul, a gente tem uma dificuldade porque, como eu falei no início, o SISU ele democratizou. Então, pessoas do Brasil inteiro podem se inscrever para preencher vagas aqui do nosso campus. E às vezes a gente mapeou o que acaba acontecendo que um estudante muito distante do nosso campus, ele consegue uma vaga, aí ele se inscreve para essa vaga, mas aí, quando ele precisa vir aqui para confirmar, trazer a documentação e realmente vir para o nosso campus, aí que ele começa a pensar, mas eu estou a 4.000 quilômetros de distância de Cachoeira do Sul, eu moro aqui no Nordeste, o Rio Grande do Sul faz frio, eu não tenho nenhum parente que mora lá, e aí começa a pesar a questão financeira também, porque é muito longe para fazer esse deslocamento. Então, tudo isso foi mapeado e agora a universidade está propondo, né, à sociedade essa mudança. E com essa mudança, justamente ficaria um público, como o senhor estava falando, que se identifica, né? Eu vou lá porque eu quero fazer o vestibular lá, é isso, né? Exato, as pessoas se identificam, a região se identifica, eu vou porque aqui é Cachoeira do Sul, as cidades próximas do entorno, né, pode vir aqui e cria toda essa identidade. E o processo seletivo seriado, ele também faz isso, porque o estudante pode fazer na escola dele, mas ele já começa a ter contato com a nossa instituição.
Professor, e quais são os próximos passos agora? Essa ideia toda, esse projeto todo ainda depende de aprovação, né? Exato, precisa de aprovação nos conselhos superiores. Hoje o que a gente tem aprovado é ingresso 100% SISU, então tem que levar, né, após essa discussão com a comunidade externa, levar para o conselho superior para que ele faça, né, as deliberações, as discussões e aprove ou não essa mudança. Mas o próximo ingresso agora ainda seria por SISU. Esse ingresso que a gente vai ter agora vai ser por SISU. A gente pretende para o próximo ano já o ingresso via vestibular e processo seletivo seriado. Tá certo, professor. Obrigado. Sucesso aí então nesses projetos. Tá certo, nós que agradecemos e uma boa tarde a todos. Isso aí, Daniel. Então, portanto, depende de aprovação ainda, mas estamos aí trabalhando com a possível volta do vestibular e do processo seriado aqui na UFSM. De momento era isso, volto contigo para o estúdio.